Olá, eu sou a Auxiliadora Duarte e hoje falaremos nessa videoaula sobre o fluxo de caixa. Minha formação é em psicologia, sou também consultora financeira. E aí você já deve estar se perguntando o que é que tem a ver o fluxo de caixa com a psicologia, né, ou com a psicóloga. Gente, tem tudo a ver. Nós lidamos com o dinheiro da mesma forma que lidamos com as nossas emoções. E vocês vão perceber no decorrer dessa aula o quanto isso é verdadeiro. Mas antes de começarmos esse assunto, que é muito interessante, nós vamos começar com a historinha. Certos cavaleiros estavam retornando de uma jornada. E sabe como é fim de jornada? Todo mundo querendo chegar em suas casas. Naturalmente não chegariam naquele dia, já que havia muita estrada a percorrer. Mesmo assim, eles continuavam a viagem, todos montados em seus cavalos, quando de repente escutaram uma voz, sabe-se lá de onde, que lhes dizia: desçam dos seus cavalos e encham seus alforjes com quantas pedras encontrarem no caminho. E assim amanhã vocês estarão igualmente alegres, igualmente tristes. Bom, todo mundo ficou espantado, naturalmente, mas não tencionavam parar àquela altura da viagem. Continuaram cavalgando, mas a voz era insistente e repetia: desçam dos seus cavalos e encham seus alforjes com quantas pedras encontrarem no caminho. E assim amanhã vocês estarão igualmente alegres, igualmente tristes. Realmente a intenção era de não parar, mas eram forçados a parar porque a noite já vinha chegando. O sol já estava se pondo e assim, com a pouca luminosidade que restava, eles resolveram descer dos cavalos, apanharam algumas pedras, colocaram nos alforjes e resolveram preparar a sua dormida, a sua refeição, já que teriam que descansar naquele local. E assim fizeram. Se alimentaram, em seguida foram descansar. Gente, no dia seguinte, como é comum a quem dorme em céu aberto, logo que o sol nasceu, eles despertaram. E de imediato lembraram do ocorrido no dia anterior. E todo mundo foi depressa para os seus alforjes observar o que tinha acontecido. Para a surpresa deles, a profecia se concretizara. Aquelas pedras que eles colocaram nos alforjes eram pedras preciosas, brilhavam com a luz do sol. Imediatamente eles compreenderam o porquê, igualmente alegres, igualmente tristes. Alegres pela descoberta, possuíam um tesouro, e tristes pela quantidade que poderia ter sido bem maior. É dessa forma que nós queremos convidar vocês para participar da nossa videoaula e assim colocar pedras em seus alforjes para que vocês fiquem igualmente alegres, nada triste, certo? Dando continuidade à nossa videoaula, antes de entrarmos no fluxo de caixa propriamente dito, é importante abordarmos alguns temas que são imprescindíveis para ampliar essa compreensão nossa de fluxo de caixa. Dentre eles, precisamos compreender o cenário econômico na atualidade. Como funciona? Como está na realidade? Quais são os principais controles financeiros? Até porque, para que você alimente o fluxo de caixa, é necessário que você mantenha esses controles sempre atualizados. Você saber o que é um fluxo de caixa, para que serve, qual a finalidade desse fluxo de caixa, o objetivo, a importância dele na gestão financeira da empresa, quais são os cuidados necessários para elaborar um fluxo de caixa. E para isso você precisa ter uma previsão de vendas, previsão de compras, de despesas, de investimentos. Tudo isso tem que estar contemplado no fluxo de caixa, até porque ele é uma ferramenta de gestão e também de planejamento financeiro. E para que você faça esse planejamento, você precisa conhecer, de fato, quais são as suas expectativas de realizar compras, vendas, quais são as despesas, enfim. Mostraremos também um modelo. Claro que há várias sugestões. Você pega um livro sobre finanças, sobre fluxo de caixa, você vai encontrar vários modelos. O ideal é que você utilize aquele que sinta maior afinidade e que tenha os itens pertinentes à sua atividade empresarial. Falaremos também, teremos um exemplo de fluxo de caixa para facilitar ainda mais a compreensão. Falaremos do ciclo financeiro. É imprescindível conhecer esse ciclo financeiro, até porque ele é um divisor de águas. Você vai saber
os recursos que estão sendo gerados em função desse ciclo financeiro e também do ciclo operacional. Você conhecerá qual um caixa operacional mínimo, o mínimo que você precisa para realizar a sua atividade operacional. Que disponibilidade financeira você precisa ter e o que é essa disponibilidade? Quais são as consequências e quais as providências a serem tomadas? Essa estratégia está boa? Qual estratégia devemos adotar? E mais ainda, precisamos conhecer quais são as ações que fazem com que o caixa aumente ou ações que fazem o caixa reduzir. E melhor ainda, as sobras. Será que é verdade? Quando sobra dinheiro, temos que fazer o quê? Conheceremos também nessa nossa videoaula. E aí, quando o saldo é negativo, isso ninguém gosta, de fato. Mas é importante saber, até porque, por ser uma ferramenta de planejamento financeiro, você pode antecipar esse resultado e adotar uma medida preventiva e não deixar que isso aconteça. Esses serão os temas que abordaremos nessa videoaula. Dentro do fluxo de caixa, os temas que iremos abordar serão os seguintes: contextualização, cenário econômico atual, principais controles financeiros, definição, objetivo, importância do fluxo de caixa, cuidados na elaboração do fluxo de caixa, formas de elaboração, previsão de vendas, previsão de compras, previsão de despesas, investimentos, modelo de fluxo de caixa, exemplo de fluxo de caixa, ciclo financeiro, giro do caixa, ciclo operacional, caixa operacional mínimo, disponibilidade financeira, consequências e providências, aumentam o caixa da empresa, diminuem o caixa da empresa, sobras de recurso, o que fazer? Saldo negativo, o que fazer? Conclusão. Bom, contextualização. Contextualização é muito importante para a nossa compreensão contextualizar o que representa esse fluxo de caixa na realidade da nossa empresa ou a afinidade dela com a nossa atividade operacional. Teremos também que falar sobre o cenário econômico atual, porque nós sofremos influência, o fluxo de caixa da empresa com os aspectos internos e externos. Internos, que serão diretamente proporcionais à qualidade do controle que realizamos. Por isso falaremos também dos principais controles financeiros. Veremos um a um como ser feito e a importância deles para a alimentação do fluxo de caixa. Definição, o que é o fluxo de caixa de fato. Falaremos do objetivo, por que é importante fazer esse fluxo de caixa. Falaremos também da importância, de forma mais detalhada, do fluxo de caixa, quais são os cuidados necessários na elaboração desse fluxo de caixa ou do fluxo de caixa, a importância das formas de elaborar, porque se você for pesquisar, há várias sugestões de fluxo de caixa. Qual o ideal para a sua empresa? Aquele que você tenha uma maior afinidade, que preencha as atividades da sua empresa. Previsão de vendas, até porque o fluxo de caixa, por se tratar de uma ferramenta de planejamento financeiro, é preciso que você conheça qual a sua expectativa de vendas no período que será analisado, qual a previsão de compras, qual a previsão de despesas, porque a empresa, para realizar a sua atividade operacional, ela tem despesas também. E isso é importante ser do conhecimento do gestor financeiro ou do empresário. Mas não fica só nas despesas, há também os investimentos, que costumamos dizer, esse é o investimento. Às vezes você faz uma campanha publicitária, eu estou investindo na empresa. E aí, é investimento ou despesa? Será esclarecido também nessa nossa videoaula. Mostraremos um modelo, temos aqui uma sugestão de fluxo de caixa a ser apresentada, um exemplo para ser vivenciado. Trataremos também do ciclo financeiro da empresa, o ciclo operacional, o giro do caixa, ou seja, quantas vezes esse giro ocorre na nossa empresa, né? Esse produto gira na nossa empresa, o ciclo operacional, qual o caixa operacional mínimo, ou seja, qual é o mínimo que nós precisamos para realizar a nossa atividade no dia a dia, quais são as consequências
e providências a serem adotadas diante dos resultados que obtemos no fluxo de caixa, além de saber também quais são as ações que aumentam o caixa da empresa ou as ações que diminuem o caixa da empresa, sim, porque o dia a dia de uma empresa ele é tomado de ações, de transações que o empresário faz, que a empresa requer. E tudo isso será explicado dentro desses temas. E aí tem um que eu acho que todo mundo fica torcendo que aconteça: sobras de recursos. O que fazer quando sobram recursos? Essa é uma boa pergunta, mas não podemos lançar mão dessas sobras de forma inconsequente. Temos que realmente verificar se é uma sobra de fato, e para isso teremos algumas noções de como fazer. Além da observação, e quando o saldo é negativo, o que fazer? E é para isso a importância do fluxo de caixa, gente. Já que é uma ferramenta de planejamento, você pode antecipar esse resultado. Poxa, se eu for por este caminho, eu terei este resultado. É esse que eu quero, é esse que eu preciso, então eu posso recuar, adotar uma nova estratégia. Por fim, concluiremos o nosso tema. Contextualização. Em toda empresa, independente do ramo que ela atue, ou do porte dessa, ou ainda do enquadramento contábil, é necessário que ela realize sistematicamente os controles financeiros para uma boa gestão desses recursos aplicados. Naturalmente, que nem só da gestão dos recursos financeiros vive a empresa. Há outras gestões a serem feitas, mas na nossa videoaula especialmente falaremos nos controles financeiros, porque ele é um suporte para o preenchimento do fluxo de caixa. O cenário econômico atual nos mostra uma realidade onde o custo financeiro é elevado. Se você precisa de um capital para injetar na empresa e vai buscar ele lá fora, se não tem o capital próprio, você percebe que ele tem um custo mais elevado. Por sua vez, a concorrência é mais competitiva. As atividades que desenvolvemos na nossa empresa, elas são desenvolvidas também em outras empresas tão bem quanto a nossa. Os consumidores pedindo prazos maiores, até porque a concorrência faz isso. E por sua vez, o nosso fornecedor pedindo redução do nosso prazo para o pagamento. Tudo isso mexe com o nosso fluxo de caixa. E vocês precisam entender a importância para o gestor e realizar esse controle. Ela é fundamental, porque se você dilata prazo para recebimento e reduz prazo para pagamento, olha a tua disponibilidade financeira como é que fica. Principais controles financeiros. Quais são esses controles financeiros? O movimento de caixa e banco aparece como o primeiro. É importantíssimo porque toda transação que você realiza na empresa, no seu dia a dia, ou vai para o caixa, ou você pega esse dinheiro e remete para o banco, ou você tira do banco para fazer pagamentos. Então é de suma importância que você registre toda entrada e saída no seu caixa e para onde foi. Temos, em segundo lugar, contas a pagar. Ora, na sua atividade operacional, o gestor financeiro, ele faz compras, certo? Ele tem obrigações já assumidas anteriormente, como aluguel, água, luz, telefone, salários, encargos sociais, prolabore. Tudo isso é preciso que esteja registrado, devidamente controlado, para que você acompanhe o prazo de pagamento, para não gerar custos por pagamento atrasado, cobrança de juros, multa, enfim. A importância começa daí. Contas a receber. Essa todo mundo gosta de controlar, porque representa os recursos que entrarão para a gente. E é importante, de fato, porque você começa a gerenciar a sua carteira de clientes, o comportamento do seu cliente, como ele lida com o crédito que você concede. Enfim, esse crédito está chegando no tempo esperado, no tempo que foi acordado. Isso é muito importante. O fluxo de caixa, que é a nossa ferramenta, é mais um instrumento de gestão financeira, né, que o que falaremos também é um dos controles. Ele pode ser feito mensalmente, pode ser feito antecipadamente, pode ser feito diariamente, enfim. É preciso que você defina a forma como quer fazer e instale esse hábito, comece a trabalhar com esse hábito.
O demonstrativo de resultados, mais um controle, ele vai mostrar qual foi o desempenho que a sua empresa obteve. Então, você vai observar o que foi faturado, o que foi gasto para esse faturamento acontecer, quais foram as suas despesas fixas, as variáveis, quanto você tem de margem de contribuição e, no final, a tua lucratividade. Por fim, temos também a necessidade de controlar estoque, que é muito importante, até porque estoque é dinheiro e, como tal, precisa ser gerenciado. Enfim, falamos aqui dos principais controles financeiros e a forma como eles acontecem. Claro que detalhá-los um a um seria motivo de mais uma videoaula. Definição. O fluxo de caixa é uma das ferramentas utilizada para o controle financeiro da empresa. Ajuda também na gestão, certo, da atividade operacional da empresa ou também para estabelecer estratégias nessa gestão, porque antecipa resultados e permite que o empresário adote uma estratégia diferenciada. Toda empresa, ao desenvolver sua atividade principal, aquela que ela foi criada para desenvolver, realiza transações diversas no seu dia a dia. E todas elas têm relacionamento com o setor financeiro. Você quer fazer uma propaganda, tem verba. Você quer fazer uma reforma, tem verba. E quem vai liberar essa verba? O setor financeiro. Por isso é muito importante realizar um controle rigoroso e sistemático para que você consiga aproveitar bem os recursos financeiros gerados pela sua atividade. Objetivo. Qual o objetivo desse fluxo de caixa? Auxiliar o gestor financeiro ou empresário a tomar decisões diretamente ligadas ao caixa da empresa. Através do controle dessas entradas e saídas, em determinado período, é possível acompanhar e analisar os resultados obtidos com essa atividade operacional. Você fica sabendo, realmente está valendo a pena? É viável esse negócio? Além, claro, de facilitar a escolha de estratégias a serem adotadas. Se você tem uma expectativa de fazer uma venda no período e percebe que está difícil fazer, você pode influenciar, né, adotar uma nova estratégia para facilitar que isso ocorra de fato. Importância do fluxo de caixa. Realmente vai ajudar o empresário ou o gestor financeiro a decidir, a se antecipar nas decisões sobre o fluxo financeiro da empresa. De repente você está na empresa e recebe um convite de um fornecedor que quer te passar um produto, vai te oferecer condições boas, e para que você saiba responder de fato se vai realizar essa compra, há de se consultar o teu caixa da empresa. Você precisa saber, realmente eu preciso desse produto? Como é o giro dele? O que vai representar para mim mobilizar essa quantia de dinheiro nesse momento? Por isso que é de extrema importância trabalhar controlando e acompanhando sistematicamente as finanças da sua empresa. Além de que ele vai demonstrar, o fluxo de caixa, ele vai demonstrar a situação do seu caixa. Se você está com sobra, se está com aperto, e isso facilita para que você adote estratégias diferenciadas e faça os ajustes adequados para obter os resultados que você espera. Isso vai mostrar se a empresa está trabalhando realmente com folga financeira ou com aperto, se está sempre recorrendo para antecipação de cartões, enfim. É uma ferramenta imprescindível para esse controle. Cuidados na elaboração do fluxo de caixa. É muito importante alguns cuidados para que esse fluxo de caixa realmente atenda à tua necessidade. Porque você vai sentir no dia a dia, utilizando, criando esse hábito de utilizar essa ferramenta, como vai facilitar a gestão do seu negócio. Para isso, é importante você conhecer o ciclo financeiro da empresa. Aquele período em que as pessoas te compram e te pagam. Lógico, o pagamento à vista é excelente, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. Então, temos que trabalhar esse prazo. Eu comprei, paguei, e quando eu vou receber do meu consumidor? Esse período eu estou bancando, mas esse período também se refere ao meu ciclo financeiro. É preciso realizar criteriosamente os principais controles auxiliares, como o movimento de caixa e bancos. É muito importante que tudo que entra e que sai seja registrado.
recebimento de clientes, pagamentos de fornecedores. De repente você está no seu dia a dia e efetua o pagamento de uma duplicata que você deixou até à parte porque está tensionando em pleitear um desconto, ia pagar antecipado e não veio, enfim. Isso não pode ficar de fora do teu registro. Tem que ser registrado nas suas contas a pagar, no que foi realizado esse pagamento. Então, são cuidados básicos que parecem simples, mas que no dia a dia a gente termina se perdendo. Você pega uma quantia em dinheiro e se não registra, depois você esquece. É aquela história, você sai de casa com uma nota de R$50. E aí você diz assim, bom, estou com 50. Daí a pouco você troca, quando começa a trocar, foi. Acabou se você não sabe o que foi. Então é muito importante que os valores que você registra no fluxo de caixa sejam sempre atualizados, você precisa saber. Acontece às vezes que você, na hora de fazer essa antecipação, essa projeção desse fluxo de caixa, você pode pensar, bom, o ano passado, nesse mesmo período, eu tinha uma expectativa de venda X. E esse ano como é que vai ser? O que mudou? Olha, volta ao nosso cenário econômico, a leitura desse cenário, que tem que estar sempre presente, para que ao projetar esse fluxo de caixa para esse mês, no que se refere às tuas vendas, você seja realista, pé no chão. Formas de elaboração. Você precisa decidir que tipo de fluxo de caixa eu vou fazer? Eu posso fazer o projetado e o realizado. E qual é a diferença do projetado e o realizado? Você deve estar se perguntando. Gente, o projetado, ele antecipa para você, porque você vai botar algo que ainda não aconteceu, mas que há a possibilidade de acontecer. Então, vamos supor, você tem uma delicatessen e você sabe a quantidade de clientes que entra, se você faz controle, naturalmente, a quantidade de clientes que entra no dia a dia, quais as perspectivas de venda, então faz esse registro. Estamos no mês de férias, mês de julho. Minha delicatessen fica próximo de alguns colégios que estão em férias. Eu já sei que esse período é um período onde as minhas vendas caem um pouco. Então, todo esse acompanhamento é de suma importância que eu faça para que eu registre e saiba. Inclusive, que faça até anotações. Nós tivemos um evento que aconteceu no ano anterior, por essas épocas, maio, junho, as enchentes que atacaram e penalizaram a região da Mata Sul. O que aconteceu? Houve uma queda nas vendas, inclusive essa queda sim foi se alongando por alguns meses na frente. E isso interfere nesse fluxo de caixa hoje, quando você vai fazer essa projeção para esse ano, é preciso que você lembre, bom, o ano passado eu tive essa diminuição, mas havia um acontecimento extra, né? Era uma coisa assim, que você não tem domínio sobre ele, era um fator externo que não temos esse domínio sobre ele, mas que é uma realidade. Então, como lidar com essa realidade? Aí vocês percebem a importância de fazer essa projeção, porque você antecipa essa possibilidade, que resultado eu vou obter? E aí você vai adotar uma estratégia para minimizar o efeito dessa retração nas tuas vendas. E o que eu preciso comprar? Qual a minha previsão de compras? Bom, se esse período é um período de baixa nas minhas vendas, eu não preciso estar comprando com tanta ênfase como eu faço nos meses que eu tenho mais movimento. Então, eu ponho o pé no freio, eu reduzo a marcha. A previsão das minhas despesas, essas são fundamentais, porque é muito comum as pessoas colocarem nas suas despesas, mas nem sempre detalhar. E tem um item que as pessoas costumam colocar no fluxo de caixa, que esse é terrível, despesas diversas. Gente, o que é essa despesa diversa? Se eu não sei o que é, como é que eu posso saber se isso é importante para a minha atividade ou não? Se esse é um extra. E é aí que começam os vazamentos, as perdas de caixa por conta disso, porque você vai além do que seria necessário. Investimentos. Às vezes a pessoa teve um sonho e que estava ampliando a empresa e amanhã chega e diz, olha, eu vou botar uma prateleira nova, ou vou fazer uma vitrine nova, enfim. Mas você não planejou, você vai tirar esse dinheiro de onde? Não. O fluxo está bom, eu vou. É muito importante e o empresário, o empreendedor, ele precisa saber que isso é importante. Uma vitrine, melhoria na empresa é fundamental, mas é preciso que seja planejada. E o fluxo de caixa permite que você faça isso. Investimentos.
quanto eu vou determinar para investir na empresa durante este ano. Quais os períodos que eu farei esses investimentos? Então é muito importante tudo isso. E vocês vejam, por que da projeção? Porque você antecipa esse resultado